A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, sejam todos bem-vindos ao Observatório em Pauta. Este é o programa número 3 do Observatório Social de Lages, onde trazemos para vocês informações sobre cidadania, sobre controle social, sobre voluntariado, sobre as ações que o Observatório Social de Lages pratica no dia a dia no âmbito da administração municipal da nossa cidade, mas isso também existe aí em mais ou menos 155 cidades do Brasil. Nós somos vinculados à Rede Observatório Social do Brasil, então o que se faz aqui na nossa cidade de Lages, você que de repente acompanha as entrevistas e o nosso programa pelo YouTube, aí ele também pode ser que exista na sua cidade. Então você pode até conhecer um pouco mais procurando o Observatório Social mais próximo de você. Nesse programa número 3 do Observatório em Pauta, a ideia de organização do programa foi falar sobre um tema que ele é fundamental para o funcionamento do Observatório Social, da Rede Observatório Social. Porque o funcionamento depende de voluntários. Todos nós, eu que estou aqui hoje comandando esse programa do Observatório em Pauta, as pessoas que vão monitorar as obras públicas no dia a dia da cidade, os outros que vão acompanhar entregas de mercadorias, ou até mesmo aqueles que acompanham os editais de licitação, são todos voluntários. Existem algumas pessoas contratadas, é verdade, mas a grande maioria da força de trabalho do Observatório Social é através do voluntariado. E foi sobre esse tema que nós escolhemos tratar hoje. E aí você deve estar já achando diferente um pouco que eu tenho aqui ao meu lado um chefe escoteiro, vestido a caráter aqui, que é o nosso convidado de hoje. E a razão não é diferente, porque os escoteiros, o escotismo também funciona na base do voluntariado. Essas pessoas, que nem o nosso convidado que está aqui hoje com a roupa de chefe escoteiro, também é um voluntário nas ações deles. O convidado do dia de hoje é o Fábio Guedes. O Fábio Guedes é chefe escoteiro do Grupo Eleodoro Muniz, aqui na nossa cidade de Lages. E seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu agradeço, Paulo, muito obrigado, e espero poder contribuir de algum modo com o Observatório Social e com as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Muito obrigado, Guedes. Guedes, por favor, conte pra gente quem é o Fábio Guedes e como que ele começou no movimento escotista e de que forma que isso se iniciou, aonde que isso se iniciou. Eu sei que já faz bastante tempo, mas conte pra gente. Bastante tempo. Bom, Fábio Guedes é um cidadão comum, como esses que se vê na rua, como dizia o Belchior. Eu vim do Rio Grande do Sul, da cidade de Bento Gonçalves. Cheguei aqui na cidade de Lages no início dos anos 70. Meus avós trabalhavam no batalhão ferroviário, que na época estava sediado em Bento Gonçalves. Se mudaram para a cidade de Lages e não demorou muito. Isso, em meados dos anos 70, foi quando eu tive a primeira oportunidade na cidade de encontrar os escoteiros. Haviam escoteiros que moravam na minha rua e aquilo me chamou muita atenção. Em 77 eu me aproximei do grupo de escoteiros local, na época o grupo escoteiro Lages, comandado pelo chefe Eleodoro, que hoje dá nome ao nosso grupo escoteiro. E a partir dali, entre 1978 e 1983, eu fui o que nós chamamos atualmente de membro juvenil. Eu era muito jovem, entrei no movimento com 10 anos, fiquei alguns anos, e ali em 83 eu acabei saindo para continuar estudando e depois fazendo curso técnico e depois logo em seguida trabalhando. Eu retorno ao movimento escoteiro em 88, que junto com alguns amigos nós fundamos o Grupo Escoteiro Eleodoro Muniz, do qual eu faço parte até hoje. Então você é um dos fundadores do Grupo Escoteiro Eleodoro Muniz. Perfeitamente, Paulo. Junto com o chefe João da Silva, que ele sempre costumava nos dizer que esse talvez seja um dos nomes mais brasileiros, né? João da Silva. Sim, com certeza. O chefe João da Silva, que foi meu chefe quando eu era membro juvenil, ele na época se desligou do Grupo Escoteiro Lages e junto com Adilson Bart e comigo na época acabamos fundando o Grupo Escoteiro Eleodoro Muniz. Isso são 35, 36 anos? Sim, 88, 36 anos. No segundo semestre de 88 a gente iniciou a mobilização. Em junho de 89 nós fundamos o Grupo Escoteiro. Na época no Colégio Industrial de Lages. Sempre fomos bem recebidos lá no colégio. Na época o diretor era o professor Adélio Trombeta. Foi meu diretor, eu estudei lá nessa época. Olha só. Eu lembro dessa época aí.
Ô Guedes, e o que te motivou a fazer ou participar desse trabalho como chefe escoteiro? Porque quando vocês fundaram o Grupo Escoteiro, porque o Grupo Escoteiro ele funciona igual ao Observatório Social, juridicamente falando é uma associação, né? São associações. O que te levou de repente a participar e resolver fundar um novo Grupo Escoteiro? Que já tinha o Grupo Escoteiro Lages, né? Que segundo a numeração de vocês é o 01 do estado, né? Tem uma ordem cronológica. Por exemplo, de repente uma nova ideia, agregar novos jovens, você jovem que devia ser na época, né? Na fundação desse grupo, né? Exatamente, muito jovem. Na época, a pretensão, na época não era nos desligarmos do Grupo Escoteiro Lages, mas o escotismo na época estava passando por tantas mudanças que nós não conseguíamos ver que esse desafio de se manter num Grupo Escoteiro pudesse ser contemplado pelo Grupo Escoteiro Lages. Nós éramos todos muito jovens, estávamos carentes de desafios, aventuras, e foi assim que surgiu a ideia. Num café da tarde na casa do Adilson Bart, aqui na Vila Comboni. Sim. E dali surgiu a ideia. Puxa, por que a gente não funda mais um grupo escoteiro em Lages? O escotismo em Lages, houveram outros grupos, inclusive recentemente, levantando um pouco da história do escotismo na cidade, eu acabei descobrindo grupos que eu não imaginava que tivessem existido. Existia um grupo escoteiro aqui no 1º Batalhão Ferroviário, um grupo escoteiro chamado Duque de Caxias, na Igreja do Rosário, grupo escoteiro Nossa Senhora do Rosário, a Celucate, antigamente era o nome da atual Clabin, né? A Celucate tinha um grupo de escoteiros. Interessante. Então, a história do escotismo na cidade é riquíssima e talvez, motivado por isso, a gente acabou criando um novo grupo escoteiro. Como voluntário no Grupo Escoteiro hoje, você obviamente, eu sei que não é o presidente do grupo, porque só para o telespectador entender, eu convidei o Guedes porque eu conheço ele porque as minhas filhas frequentam o Grupo Escoteiro Eleodoro Muniz, né? Estão lá como lobinhas, né? No início da caminhada do escotismo. Então, enfim, existem os diretores, como qualquer associação, presidente, tesoureiro, tudo isso daí, mas existe um grande corpo de voluntários que eu vejo lá que se dividem entre as crianças. Vocês recebem crianças, me corrija se eu estiver enganado, de 6 anos e meio até 21 anos de idade, né? Adultos já de 21 anos de idade. E que tipos de atividades estão hoje centradas para você, para o Guedes, para o chefe Guedes? Certo, Paulo. As unidades escoteiras locais que estão espalhadas no Brasil inteiro, existem mais de 1.300, são 100 mil membros do movimento escoteiro no Brasil, cerca de 50 milhões no mundo, em mais de 150 países. Os grupos escoteiros, como são chamados, eles se organizam a partir de uma diretoria, que é formado por adultos, voluntários também. Essa diretoria geralmente é um presidente, um diretor administrativo e um financeiro, no mínimo. É esse conjunto de administradores, de dirigentes, que mantém a unidade escoteira do ponto de vista da administração funcionando. Os demais atuam como escotistas, trabalhando diretamente com os jovens. Eu já tive um momento que já fui administrador no grupo escoteiro também, já fui dirigente, como a gente costuma chamar, inclusive presidente, em um mandato tampão, mas eu também já vivenciei essa experiência. Já fez sua parte. Sim. Hoje em dia, nós temos uma diretoria muito bem constituída, é o chefe Giovanni De Bastiani, que é o nosso presidente. Nós temos cerca de 30 adultos voluntários que atuam nas seções. A seção de lobinhos, que congrega meninos e meninas de 6 anos e meio, se já estiverem alfabetizados, até 10 anos. A seção de escoteiros de 11 até 14 anos, a seção de escoteiros sêniores de 15 a 17 e a seção de pioneiros, que daí vai até 21 anos. Depois disso, o jovem adulto, ele pode continuar contribuindo com o grupo escoteiro como adulto voluntário, como a gente costuma dizer, escotista, ou como os jovens costumam nos chamar de chefes, né? Sim. Então o grupo escoteiro está estruturado desse modo. Atualmente nós temos cerca de 70 membros juvenis, entre lobinhos, escoteiros, sêniores, pioneiros, e cerca de 30 adultos. A rotina de um escotista. Rotina de um escotista. A gente costuma fazer uma brincadeira que para todo adulto voluntário, para entrar no movimento escoteiro, a gente costuma dizer, olha,
Você vai ser muito feliz porque você vai acampar, vai fazer jornadas, vai lidar com crianças formidáveis. E são só 2 horas no final de semana. Essa é muito mais que isso, mas é muito prazeroso. Em geral, durante a semana, às quartas-feiras à noite, nós reunimos os escotistas que trabalham diretamente com os jovens para planejar a reunião do sábado. Nos sábados à tarde, das 2 até as 5 horas, ocorrem as reuniões, os encontros semanais. Sim. É ali que a gente coloca em prática atividades progressivas, atraentes, variadas, que atraem os jovens e fazem com que eles aprendam coisas novas, coisas úteis para a vida. Esse é o propósito do movimento de fazer uma fogueira, aprender a fazer nó. Poxa vida, olha só, a gente costuma dizer, há mais de 80 mil anos, a nossa espécie aprendeu a dominar essa tecnologia do fogo. E atualmente tem crianças que não a dominam ainda, né? Então é isso que justifica aprender a acender uma fogueira, aprender a cozinhar sobre ela, aprender a fazer nós, montar uma barraca, passar o final de semana longe dos pais, dormindo em uma barraca, coisa que mais cedo ou mais tarde, esses jovens, meninos e meninas, vão estar indo para as universidades do Brasil, trabalhando fora, fazendo coisas desse tipo. Então o escotismo educa para a vida. Nos finais de semana a gente faz isso. Pelo menos uma vez por mês a gente tem uma saída a campo, porque a vida do escoteiro é o ar livre. Pelo menos uma vez por mês a gente faz uma saída a campo. Seja bivaques, ou seja, passando a noite sob as estrelas, sem uso de barracas, seja acampando, como esse final de semana nós fizemos, dormindo em barracas, com a patrulha e tal, descendo rios, remando, fazendo rapel em alguma montanha aqui perto. A gente faz 1000 coisas. Mas a vida do escotista é fundamentalmente isso. Continuar aprendendo para que com o seu aprendizado instrumentalizado pelo Programa Educativo dos Escoteiros do Brasil, a gente possa dar uma contribuição relevante para o desenvolvimento dos jovens que estão conosco. Eles vão passar algum tempo com a gente, não passarão o tempo todo, mas no tempo que estiverem conosco a gente procura tornar aquele tempo relevante e cheio de aprendizados para a vida. Tem uma frase que eu ouvi o Guedes falando numa solenidade de abertura, que eles têm toda uma solenidade a cada dia de trabalho, eu levo as minhas filhas, fico assistindo, que ele disse que muitos dos escotistas voluntários, adultos que estão lá hoje, foram assim como eu, vai lá, assiste a cerimônia da bandeira, daqui a pouco está mais pertinho participando e quando vê está com o lenço vestido no pescoço, né? Nessa busca por voluntários, né? Tem uma pergunta que eu acho muito interessante sobre o voluntariado e na tua vida de escoteiro. Como que o voluntariado lá no movimento escoteiro impactou a tua vida pessoal e profissional, Guedes? Você falou pra gente que começou como jovem, como escoteiro mesmo, e depois se tornou um chefe escoteiro, um escotista aí, né? Uhum. De que forma, assim, que isso modificou a tua caminhada? Porque certamente modificou, né? Sem dúvida, sem dúvida. O escotismo ele tem um impacto muito grande na vida de todos aqueles que viveram essa experiência, né? Ou como eu, que ainda vivem, né? Olha, Paulo, eu nunca havia pensado com profundidade sobre essa dimensão do chefe escoteiro, né? Um sujeito como outro qualquer, mas que é voluntário numa organização de alcance mundial, centenária, e que causa um impacto tão positivo na juventude, né? Especialmente do meu país, da minha cidade, né? Eu nunca tinha me preocupado muito com isso, mas hoje, olhando para trás, eu já com quase 60 anos, né? Eu entrei no movimento escoteiro, eu tinha 10. Então, olhando para trás, nesse quase meio século, pertencendo a essa organização, eu vejo que muito do pouco que eu sou, teve essa contribuição formidável no desenvolvimento dos valores e das crenças que eu tenho. E se há algo hoje que me impulsiona, que me motiva, que alavanca essa minha permanência no movimento escoteiro, é a possibilidade de modificar, ainda que de forma muito ínfima, a realidade do local onde eu vivo, através da experiência, do conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida. Não em nós, amarras, em montar barraca. Sim. A gente não deseja formar exímios acampadores, exímios fazedores de nós. Eu espero que a contribuição que eu e meus companheiros podemos dar para a sociedade reflita no futuro com pessoas ocupando os mais diferentes cargos na sociedade, mas que sejam pessoas retas de caráter,
honestas, dignas daquilo que são os valores do escotismo. Que são os valores do movimento escoteiro. E como que você enxerga praticamente você já deu a resposta, né? O impacto desse trabalho de vocês na comunidade atendida, no caso nos jovens, seria mais ou menos isso, formar cidadãos de caráter, seria isso? Sim, não só isso, mas também isso, principalmente, né? O escotismo procura criar pessoas, entregar à sociedade pessoas que consigam se inserir na comunidade onde vivem e fazerem a diferença. A gente costuma dizer lá, não vale a pena ser igual a todos os jovens que tem na sua escola. Você, como escoteiro, tem que ter algum diferencial. Você tem que se diferenciar das outras pessoas de algum modo. Seja através da sua honestidade, da sua participação na comunidade do seu bairro, através de um olhar de conservacionismo do meio ambiente. Você deve se diferenciar de algum modo. E talvez por repetição de tanto a gente falar isso, de tanto o escotismo exigir isso dos jovens, eu quero imaginar que os jovens devam ser impactados de algum modo. Com certeza. E isso deve impactar a comunidade, a sala de aula, a rua, o prédio onde eles moram. Os desafios do voluntariado, Guedes. Porque são muitos, Paulo. Talvez no Observatório Social a gente vê que o desafio é manter o voluntário motivado e ligado ao movimento do Observatório Social. Principalmente no nosso caso, que nós monitoramos a administração pública, estamos apontando o dedo, de repente, para o gestor público, dizendo: você está gastando mais dinheiro aí, por que essa obra foi mal feita, por que comprou num preço maior, mais ou menos isso. O voluntariado, esse é o desafio de manter o voluntário que nós enxergamos no Observatório Social. E de vocês? Paulo, resume-se a mesma coisa, no fim das contas. Eu não tenho dúvida. É que o voluntário no movimento escoteiro é um voluntário que se ocupa não o tempo todo, mas quase todo o tempo, né, pensando no que oferecer de interessante aos jovens no final de semana. Tem que se preocupar em estudar para poder oferecer um serviço de melhor qualidade lá no grupo escoteiro. Tem que planejar, tem que pensar, tem que conversar com pessoas, enfim. Evidentemente que tem uma dimensão do voluntariado, que é a família. Sim. Que muitas vezes ela sofre essa penalização, né? Pela ausência, né? Isso. Muitas vezes a gente está num acampamento, passa 3 ou 4 dias fora de casa, às vezes a gente cancela eventos familiares para estar junto com o grupo escoteiro. Então, talvez administrar essa questão familiar com o voluntariado, falando no movimento escoteiro, talvez seja dos desafios maiores. Imagino. Falando sobre voluntariado de qualidades, quais as principais qualidades que um voluntário deve ter? Pergunta difícil, Paulo. Quais as qualidades? Olha, para o Observatório Social a gente sempre fala quando aparece um voluntário novo. O que a Rede Observatório Social do Brasil espera de um voluntário é proatividade. Porque tem muita gente que às vezes até se interessa, mas ela quer fazer algum trabalho voluntário, ela chega aqui, senta e fica esperando como se fosse um chefe, literalmente, né? Faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. E essa é uma das dificuldades que a gente vê, porque a nossa sociedade como um todo, talvez não fosse, se tivessem sido escoteiros, teriam essa característica de fazer as coisas sozinhas. É uma das dificuldades que a gente nota que o voluntário tem. Não sei se vocês passam por isso também. Sim, sem dúvida. O Grupo Escoteiro, ele não é uma organização que recebe apoio de fora. Todo recurso que a gente demanda no Grupo Escoteiro lá são coisas que nós, como voluntários ali no grupo, a gente tem que correr atrás para conseguir, sim, né? Sim. Evidentemente que a resiliência, a determinação são coisas necessárias, né, nesse ambiente onde nem sempre os recursos para manter um grupo escoteiro funcionando estão disponíveis, né? Então, eu acho que, claro, ser proativo é fundamental, é necessário que todos os nossos adultos sejam também, mas eu acho que essa capacidade de você olhar para a sociedade, saber onde se inserir de forma determinante e relevante para que consiga alterar, eu acho que também é uma das qualidades que deve ser desenvolvida o tempo todo, né? Sim, com certeza. No voluntário. E partindo disso aí, o que você diria para as pessoas
sobre os benefícios de se tornar voluntário de alguma entidade. Não só do escoteiro, não só do Observatório Social, mas tem várias aí que precisam de gente para funcionar, né, Guedes? A gente sabe que muitas entidades de cunho filantrópico, como é o caso do escotismo, do Observatório Social, elas precisam de gente para a roda girar, para a engrenagem girar. Sem dúvida. O que você diria para essas pessoas como incentivo? Porque tem muita gente que de repente está procurando, eu queria fazer alguma coisa para alguém, mas não acho onde fazer, né? Olha, o fundador do movimento escoteiro, um pouco antes de morrer, ele escreveu uma autobiografia. E a autobiografia do fundador do movimento escoteiro se chama Lições da Escola da Vida. Nesse livrinho, que é um livro muito, muito fácil de ser lido, ele diz o seguinte: por incrível que pareça, agora, faltando pouco para o final da minha vida, ele já prevendo que morreria, ele disse: eu descobri o segredo da felicidade, coisa que a humanidade antes de mim procurou durante séculos, mas eu descobri a chave, o segredo da felicidade. O segredo da felicidade é proporcionar aos outros a alegria. Então, sendo voluntário, olha quanta gente você beneficia levando essas coisas tão boas, né? E à medida que você faz o outro feliz, você se sente mais feliz ainda. Sente um contentamento, uma realização muito grande. Então, todos os sábados, ao final das atividades, a gente volta para casa cansado, esgotado, mas feliz, porque conseguiu dar mais um passo na tentativa de beneficiar os jovens com novos ensinamentos e, sei lá, imaginando que a sociedade no futuro vai ser melhor do que essa que nós temos hoje, né? Essa é uma grande lição, né? Você transformar a sociedade em que você vive. Eu acho que essa é a grande razão Sim, do voluntariado, né? Sem dúvida. Alguma experiência nesses anos todos de voluntário do movimento escoteiro que te marcou, assim? Olha, eu estava pensando nisso hoje, Paulo, mas talvez a maior experiência que nós tenhamos vivido, a maior aventura é uma que dura até hoje, que foi a fundação, a criação do nosso grupo escoteiro, né, num ambiente tão árido, né, de iniciativas na época, final dos anos 80, e a gente, muito jovens, a gente se embrenhou nesse território que mal sabíamos como devíamos, né, avançar nesse território que nós não tínhamos experiência, e nós ficamos felizes quando completamos 1 ano de atividades. Já foi uma alegria muito grande quando da fundação. E depois, a cada ano, a gente olhava para trás, já se passaram 2, 5, 10 e agora mais de 35 anos. Um dos grupos mais antigos do estado, né? Deve ser. O nosso grupo é antigo. Tem gente muito mais antiga que a gente, mas muitos grupos que começaram em outras cidades nessa mesma época, nesse mesmo período, muitos já não existem mais. E a gente continua aqui na ativa. Então, olha, dos desafios que eu enfrentei dentro desse universo onde eu sou voluntário, que é o movimento escoteiro, sem dúvida alguma, o trabalho da minha vida, o que eu talvez tenha contribuído mais para ter oferecido alguma coisa para a sociedade da minha cidade aqui, foi a criação do nosso grupo escoteiro. Foi talvez um dos maiores desafios para mim. O Observatório, você falou uma coisa interessante, o Observatório Social de Lages tem 13 anos, quase 13 anos de existência. Ele iniciou através, aqui na região, por conta do Observatório Social de São Joaquim, uma cidade vizinha nossa, para quem é de fora. E o Observatório Social de São Joaquim ficou um tempão desativado, sem funcionamento. Ficamos sabendo, agora há pouco, que parece que estão retomando as atividades, né? Então, bem como você falou, às vezes grupos mais antigos encerram antes. Estamos chegando ao final do nosso programa sobre voluntariado, passa bem rapidinho, né? Passou rápido. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem final para o nosso telespectador, falando um pouco mais dessa importância de ser voluntário, não no grupo escoteiro, não no Observatório Social, mas independente de onde quer que seja, que se ele quiser fazer alguma coisa de diferente para a sociedade dele, que ele faça como voluntário, como mensagem derradeira de encerramento do programa. Eu acho que todo cidadão que compreenda o significado, né, o conceito por trás da palavra, né, ele devia se preocupar com a sociedade onde ele está inserido. Ele devia tentar, nesse período que ficar inserido nessa comunidade, tentar mudar algo, fazer algo, contribuir com algo. A gente está vivendo um período de atomização. As pessoas estão ficando cada vez escondidas dentro de si, como se
como se não houvesse uma sociedade lá fora. Então eu acho que o melhor meio de contribuir com a sociedade é se aliando a outras pessoas que fazem algum trabalho, algum serviço, seja no observatório social, vigiando, sempre com olhos muito atentos às coisas públicas, seja em um hospital, seja em uma creche, seja em uma escola. É muito importante o trabalho voluntário, na medida em que você se desenvolve e você consegue, de algum modo, impactar o que está ao redor de você. Então, se a gente não se insere na sociedade de forma determinante, a gente só vai passar. Não vai deixar nenhum legado, talvez ninguém lembre da gente, né? E esse é o grande desafio. Então, é o grande desafio. A gente tem que ser lembrado por algo que tenha feito, e o melhor jeito de fazer é talvez como voluntário, porque assim a gente não se vincula, né, de forma pecuniária em alguma coisa. Né? Obrigado pela tua participação, tá? Paulo, eu que agradeço. Muito prazer obrigado. te receber hoje aqui. Eu fico muito feliz. Encerramos o episódio número 3 do Observatório em Pauta, falando hoje sobre voluntariado, uma grande lição de vida aí, ouvindo o Guedes aí, e espero que a gente possa ter inspirado você a participar, seja do Observatório Social, seja do Movimento Escoteiro ou dos outros grupos que o Guedes falou aqui. Acompanhe nosso Observatório Social em @OSLages. Tire todas as suas dúvidas, procure todas as informações que você quiser saber sobre essa rede Observatório Social do Brasil, do nosso trabalho que nós fazemos, e procure lá também o Grupo Escoteiro Eleodoro Muniz no Instagram, que você vai encontrar e vai também ficar sabendo um pouco mais sobre o movimento escotista. Muito obrigado a todos, tenham todos um ótimo dia, sempre um prazer estar aqui na Nova Era TV. Muito obrigado ao Alair Cel pelo convite, pela produção e edição do programa, e até o próximo mês com mais uma entrevista inédita.